Não, tranquilo. Se quiser projetar. Tá, boa. Então vamos iniciar então, né? É, obrigado a todo mundo por ter vindo. Agradecer o Ivan por ter reagendado aí as atividades do Papo Sem Crise. Trabalhado aí para definir uma agenda nas próximas datas, né? Que a gente estava sem uma agenda. Fizemos um recesso. Já deu para ver que está todo mundo com saudade, né? Opa! E aí o Ivan vai apresentar então sobre governança estruturante. Vou compartilhar a tela aqui, Ivan, a bola já é sua. Ok, obrigado. Beleza. Põe tela cheia. Ah, tá, atrapalha. Ah, ok, beleza. Tá bom assim? Podemos começar então, não é? Vamos lá. Beleza, eu só estou ajeitando aqui as duas câmeras para ver como é que eu fico mais bonito ou menos feio nessa história. Bom, gente, eu estava com a língua coçando e ficava meio com vontade de falar algumas coisas e resolvi começar essa palestra de hoje, ou esse bate-papo, Papo Sem Crise, com algumas bobagens que eu tenho falado aí com vocês. Depois de um bocadinho de anos fazendo intervenções, trabalhos, etc., o que me acontece? Algumas frases, talvez um pouco manjadas, mas que eu tenho seguido. Ai, governo, sou contra. Então, como eu tenho ojeriza com autoridade, eu estou sempre na contestação, o que me traz alguns dissabores. A frase que eu tenho mais ouvido em como é que chama, em desenvolvimento de sistemas, eu fui conferir as datas hoje, 55 anos, acho que da primeira edição de aula tecnológica, aula à distância. Sistema funciona, está obsoleto. Ou seja, a gente busca a perfeição. Acaba de atingir ou pensar que atingir, ela já está, o sistema já está obsoleto, precisando de remendo. Sobre planejamento, isso tudo são ferramentas da governança. A questão foi bem planejado, vai dar errado. Com toda certeza, temos aqui entre nós, e aí acaba caindo no sistema estruturante que eu adoto. Improvise sempre, inove a cada segundo. Para abrir essa palestra aqui, o Alberto precisou fazer várias gambiarras, vários ajustes, e eu estou todo aqui com a mão segurando o celular, com o meu som no ouvido com diferença de alguns segundos, um delay, e vou gambiarrando aqui. Aliás, faltou essa. Gambiarra é a melhor solução. Me lembrem de colocar aí na palestra essa segunda questão. Alberto, vira para mim. Bom, essa reunião de hoje nasceu dessa ideia que até o Nogueira contribuiu aí com a colocação do, como é que chama, da chamada Renacidade Itaú. Eu achei bacana. Então, eu achei que isso aí ia ficar muito próprio agora com a nossa presença online permanente. Vamos regular isso.
E lembro que estamos iniciando a comemoração do nosso aniversário. E, por acaso, hoje, o Marcos Davi lançou o programa Hacktown com expectativa de 3 milhões de acessos. A gente logo chega nos 3 mil, mas eu acho que 3 milhões vai ser pouco para as metas futuras. Alberto, vira para mim. Bom, essa é a mesma coisa, pode virar para economizar tempo. Lembrando a foto de cima, a nossa reunião no Inatel, que criou o Renacidade, umas caras meio cortadas, o Alberto está escondido atrás do poste, não é? Mas a gente vai repetindo. Dia 18, hoje, é o cara mais bonito, então tinha que ser o primeiro. Fora as senhoras e senhoritas que estão aí, que são bem mais lindas. Aliás, a presença feminina sempre bem-vinda. Na foto original havia a esposa do Eurico, ou de quem, não tenho certeza. E a filha de alguém também apareceu nessa reunião. Dia 25, o Alberto vai falar sobre redes inteligentes, não sei se é exatamente esse o título. Dia 1º/9 e dia 8/9 vão ter 2 eventos. Primeiro, a expectativa dos renascentistas, o que eles esperam ou propõem para 2021. E do dia 8/9, as deliberações, inclusive a eleição. O Alberto está pesquisando aí os cargos, coordenador, secretário, moderador, sei lá, não é? Então, estamos na expectativa de 2 palestras e 2 círculos já do funcionamento. Vira para mim, Alberto. Bom, isso acho que é Renacidade. É o sistema que o Alberto está construindo, já testou, e na base de uma gambiarra aqui, um atalho ali, o que eu penso que é Renacidade? Uma rede de governança estruturante compartilhando, criar um universo inteligente. Se outros tiverem outras ideias, vamos colocar as alternativas. Vira. Estou dividindo em partes. Parte 1, casos que formaram método. E eu justifico por que a adoção de holocracia, sociocracia, O2, tem muito a ver com a governança estruturante. Então, há uma coincidência muito grande entre o que eu costumo sugerir e o que o mercado vai descobrindo. Para mim, governar é compreender e facilitar a interação de fótons que se estruturam no tempo e espaço em unidades conscientes. Uma frase bonita para homenagear o Hawking e para homenagear o meu início de carreira. Vira. Bom, essa é uma mensagem que eu fiz agora, enquanto até o Jorge estava entrando, o Estevão ou o Elcio estava perguntando no Renacidade, a velha história do aprendiz de feiticeiro. Palavras novas, burocracia, aristocracia, democracia, meritocracia, sociocracia está errado, holocracia, O2, e até o nosso SCI0, ou Renacidade Célula-Mãe, número 0, é uma feitiçaria que as pessoas brandem no ar como se fosse milagrosa. E há uma história que eu tenho no meu currículo, o herdeiro de uma grande empresa, o
o conjunto de negócios, queria implantar o sistema matricial. E fez uma festa, foi lá na época na Sominas, que era a mais avançada do estado, e copiou o modelo e quis implantar na empresa. E eu, voltando de férias, ele me convocou, falou: Ivan, você vai me ajudar a implantar? Está dando problema? Aí eu tive que falar para ele: olha, a sua empresa já funciona há 40 anos no sistema matricial. E ele acusava todos de sabotagem. Na realidade, ele não compreendeu. Como é que o marketing opera? O marketing diz: estamos lançando uma novidade jamais vista na Terra. Adote nosso sistema, nunca mais vai ter problema. Então, eu digo o seguinte a respeito do nosso sistema, que eu estou chamando SCI 0, célula-mãe, é um milagre, é uma coisa maravilhosa. Igual o O2 também, que é uma maravilha do futuro, enfim. Aí, como é que o mercado opera? O que o advogado de falências Medeiros, ele fez a falência da Mendes Júnior, é o maior advogado de falência do Brasil. Ele tem uma frase: tenho clientes de todos os estilos. Então, gente, não é o estilo que vai nos salvar. Eu tenho uma maneira de pensar e nessa palestra quero ver se eu passo alguma coisa. E o engenheiro de obras. Sistema bom é o que funciona. Nós podemos adotar aqui uma aristocracia, uma ditadura, e pode funcionar. Vira para mim antes que eu apanhe. Gente, bacana a imagem. Eu estava com saudade de vocês. Tá chato demais ou dá para tocar em frente? Vou tentar acelerar para não estourar demais o prazo. Agora, umas coisas bem antigas. Eu não vou comentar tudo. Se perdeu aí, Alberto? Lúcio Henrique, bem-vindo. Oi, não está aparecendo, não? Não, compartilhamento saiu do compartilhamento, não, perdão, vou botar aqui. Não. Deu algum problema aqui, peraí. Voltou? Voltou. Bom, gente, eu fui fazer as contas. Meu primeiro tutorial eletrônico, 1965. Está errado aqui, a Ohio University é 1984. A capa desse livro faz parte da minha tese de doutorado. Perdoe os rascunhos, eu tenho telas maravilhosas e algumas feitas à mão, que nem deu tempo de melhorar. 1997, novos casos na FAI, Faculdade de Administração. 2006, casos paradigma, quando eu lancei Interactor Virtual. E a nossa obra-prima, Casos Futuristas, Renacidade em Curso. Então, esses são os casos. O Eliseu gosta muito de narrativas, então vamos criar essas narrativas. Vira para mim. Bom, tudo que eu sei sobre governança se resume nessas 4 imagens. Velhas, antigas, feitas à mão para minha apostila de OIM por volta de 1977 e que eu aproveitei, não é? Organização usa 4 ferramentas e 1 milhão de variações. A primeira, o velho organograma, que a holocracia ou democracia horizontal pretende eliminar. Aristóteles, não, foi Sócrates que criou isso aí. A única mudança depois de Aristóteles foi o terceiro, o nível do meio. Era poder e trabalho. Aí veio a turma, criou o nível do meio, que é o sistema de controle, e o comunismo, espertamente, fala que o poder é do povo, e, na realidade, eliminou
a cabeça, nos sistemas comunistas, a burocracia é que governa. Os sistemas capitalistas dizem que quem governa é o povo lá em cima, enfim. A segunda coisa, processos e fluxos. A terceira coisa, gestão do espaço, um arranjo físico mal e porcamente elaborado. Pode ser uma arquitetura de Niemeyer, que é um prédio maravilhoso, tudo é gestão do espaço. Gestão do tempo, e vocês observem que a Microsoft juntou tudo isso no Project. Se vocês usarem o Project, exceto a gestão de espaço, mas também Ivan, perdemos teu áudio. Ivan, não estamos ouvindo. Estão ouvindo? Agora voltou. Voltou? Ok. Aí eu fico Falou, com as duas mãos, uma Microsoft. segurando o telefone e outra segurando o áudio na boca. Vira para mim, Alberto. Desapareci, o que é que houve? Não, tá tudo ok, já passou a página. Ah, sim, desculpa. Quando eu falo mosaico de ideias, é uma dos fluxos que estão lá na minha tese de meus livros de 1977 e tese publicada em 85. Perdemos o áudio. Caiu de novo, Ivan. Parou em 75. Virgem Santa, o que eu faço? Continua. Então eu vou sair do computador e vou entrar no telefone. Ah, voltou, não é? Voltou. Ih, perdi de novo. 75, quando publicou a tua tese. Ok. Análise estruturante é uma espinha de peixes. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Repetidamente, o Phillips diz que em 2 horas pode ouvir a opinião de 2.000 pessoas. É através da espinha de peixe. Quem quiser, lá na referência literária, está essa imagem. Vira para mim, Alberto. Caí. Voltei. Ok, esse é um caso complexo. A constelação familiar é uma obra, a construtora, a maior construtora do Brasil. Eu queria, vocês me perdoem, ver uma holocracia, uma sociocracia ou um O2 resolver isso aí. Obras, telefonia, concreto, minério, veículos, dados, e é uma baita de uma complexidade que até eu tinha dificuldade de compreender. Esse foi meu diagnóstico. Vira para mim, Alberto. Ok? Toda vez que o Alberto vira, eu saio do ar. Toda vez que vira, eu saio do ar, Alberto. Temos aí a organização a solução daquele diagrama anterior. Essa empresa construiu a Fiat, era sócia da Magnesita, foi a primeira concessionária Fiat do Brasil, e aqui tem a solução, lá no livro tem tudo mais bem explicado. Vira, Alberto. Ainda continuando, como é que o modelo matricial já estava adotado. E o herdeiro queria adotar o matricial porque achou bonito. Feio.
Algum problema com o meu áudio? Algum problema? Estão me ouvindo? Estamos sim. Algum problema com o meu áudio? Não? Não. Qualquer Alô? coisa a gente grita. Toca a ver Alô? aí. Não estou ouvindo. Nós Saiu nós do te ar. ouvimos ouvimos. você. Alô? Estamos te Estamos te ouvindo ouvindo. bem. Senhores? Agora eu estou botando o som do celular para não perder mais. Se houver alguma redundância, me avisem. Estão me ouvindo? Alô? Perfeito. Tá perfeito. Ok. Ok. Beleza, obrigado. Esse é o modelo matricial que ainda é a melhor estrutura de organização e o Renacidade até agora funcionava em holocracia matricial. É um misto da democracia horizontal com a gestão por projetos. Vocês se lembram que a gente se gere por projetos. Vira para mim, Alberto. Alô? Alberto, por favor. Ah, sim. Bom, gente, essa é um sociograma. Essa é o modelo de Stakeholder Theory. Por acaso eu implantei na UNA. E a UNA, quando eu a conheci, era uma salinha na Zona Boêmia. Hoje é a maior universidade privada do Brasil. Então veja que a holocracia, a sociocracia funciona. Ela se baseia na organização circular. Temos aí a Stakeholder Theory. Toque em frente. Ainda a holocracia, no caso, holocracia matricial. A parte de cima é democrática, a parte de baixo é a ditadura dos projetos. Todo gestor de projeto é um ditador. Se ele não for ditador, não funciona. Ele se fantasia de democrata, mas ele tem que estar de olho no cronograma, no resultado, na holocracia, ou seja, a finalidade. Esse é o modelo de universidade corporativa adotado pela UNA e que levou a UNA a ser uma das maiores do Brasil. Vira para mim, Alberto. Ok, chega de casos velhos, vamos à parte 2, a busca de soluções universais. A grande vantagem da holocracia, sociocracia, ou 2, é que não basta resolver o próprio caso. Se o vizinho cair, você rola junto. Nós vivemos uma democracia predatória. Então, precisamos nos ajudar todos. Vira. Aí começamos, ainda da minha tese de doutorado, um capítulo dedicado ao panorama internacional. Guerra Fria, bloco capitalista e comunista. O Brasil está lá embaixo, no meio da interrogação, onde ele tem um sistema clientelista. E hoje nós temos que tratar a Agenda 2030, o ODS, IDH, IDF. Vai uma homenagem aí ao Brentan, que está trabalhando a Agenda 2030, ok? Vira. Aquele modelo eu apliquei numa estrutura transnacional, o Grupo Fiat. Vejam, a pena que está projetando do Alberti, então o círculo à esquerda no alto é uma holocracia familiar. As famílias Fiat, General Motors e IBM se associaram para trabalhar juntos. E lá, mas veja embaixo, logo embaixo, uma pirâmide hierárquica. Para operar o sistema holocrático, precisa haver uma hierarquia de controles. E eu fui encarregado de implantar essa hierarquia de controles. Tanto a estrutura organizacional do grupo de controladoria Fiat, como os processos, aos mínimos detalhes, como
manualizar a entrada dos caminhões na portaria da Fiat, ou como o diretor superintendente ia repartir seu poder com a sua equipe. Do lado direito, também, outro sistema hierárquico, dentro de um sistema holocrático ou sociocrático. Era a hierarquia de cada empresa, e só empresas pequenas. Vocês têm aí a Fiat Automóveis, a maior produtora exportadora do Brasil, a Iveco, competindo na área de caminhões, Powertrain, que é a fabricação de motores Fiat e GM. Hoje, gente, quem acompanha sabe que a GM caiu fora e a Fiat adquiriu a Chrysler. Na realidade, nessa época, a Fiat estava sendo vendida para a GM. Está aqui no meio do processo a circularização do acesso virtual, o que tornou esse grupo democrático era o acesso virtual. Foi um sistema de portal que nós implantamos e que é dentro dessa hierarquia, e é uma hierarquia impiedosa. Na Fiat brincavam que quem aborrecia o diretor superintendente era jogado do 7º andar. Então, a holocracia funcionava até onde esbarrava com a hierarquia. Vira para mim, Alberti. Está aí o modelo misto. O portal da metodologia implantado na Fiat em mais 3, 4 grandes organizações. No alto, a holocracia, ou seja, o regime das finalidades, dos objetivos. No meio, a busca de acesso virtual a todos, a busca de acesso. E embaixo, hoje, que são regimes autocratas, de regime de produção industrial, nós estamos aguardando o modelo A2M2A, A2A, M2M, que vocês conhecem, e eu fundo em A2M2A, ou seja, as pessoas se integram dos dois lados através das máquinas. É o sistema que está se automatizando no mundo inteiro. Ninguém sabe o que vai dar. Eu espero que, a partir da implantação, todos os humanos possam ficar só por conta do ócio, beber cerveja, e as máquinas, os autômatos, trabalhem para nós. Vira. Bom, o caso Citybus, 6 cidades, 20 empresas por cidade, 2.000 veículos por empresa, 2 milhões de usuários dia, implantação simultânea. Aí também o misto, o que está em círculo, é sociocracia. O que está em pirâmide é hierarquia autocrática rígida. E sem as duas não há como funcionar. Os círculos atrapalham e pirâmides atrapalham a visão, mas quem quiser pode acessar lá na minha bibliografia. Vira para mim. Eu vou tentar acelerar, gente, que eu acho que tem imagem demais. Aí o sistema A2A, lançado por mim em 2009. Vira, por favor. Parte 3. Gente, deixa eu relaxar e dizer, não sei se tem solução para o Renacidade, mas se tiver, nós vamos descobrir, porque é muito bacana falar em holocracia, sociocracia, mas sistema bom é o que funciona. E o Renacidade funcionou até agora, com a colaboração de todos. Vocês geriram o Renacidade. Alberto e eu, o Estevão e o professor Mário, tentamos apenas dar a palavra. Vira para mim e vamos ver se dá para acelerar. Quantas horas são? 19h41. Ainda tenho 10, 20 minutos. Vira, por favor. Tudo isso se baseia essa publicação de 1984. Se vocês divulgarem isso lá na Escolinha Luiz Pinto, todo mundo vai entender.
E desde 1984 eu não consigo explicar isso aí. Hoje está fácil. Basta o Alberti tirar a imagem e jogar a tela do Zoom, vão aparecer as carinhas que estão lá ou no organograma ou na imagem do Zoom. E lá no meio, uma criança dentro de uma barquinha é a sociedade que está sendo construída. Ninguém sabe como é. Eu posso dizer que com aí talvez 30 anos de antecedência, 30 mais, sei lá, a matemática é péssima, eu tive a premonição de solução para pré-pandemia ou para pandemia. Esse é o modelo que todo mundo está adotando para fazer face à pandemia. É a capa da minha tese de doutorado, um dos livros, eu numero cada vez de maneira diferente. Vira para mim. Esse é o projeto Luiz Pinto, não vou falar sobre ele. Antes da pandemia já estava preconizada como dar solução a um sistema que, com ou sem pandemia, ele funciona. Desenhos aí embaixo, concurso, as crianças que desenharam, essa é a visão deles, isso há 2 anos atrás, e gostaria de ver como é que eles se autodesenhariam hoje. Vira para mim. Aí é o projeto que era para se chamar Cyber Inatel Business, e o Alberto sugeriu Cyber na Cidade Business. É o projeto da circularidade, é um modelo holocrático que o Inatel pretendia desenvolver e distribuir para todos os ex-alunos. Quem sabe o Renacidade consegue o que eu digo lá embaixo, circularidade metodológica. Todas as grandes metodologias mundiais praticadas, PMI, CMM, ISO, o modelo ITIL-COBIT da IBM, o modelo Agilis, que nesse gráfico não está, mas pertence aplicativo, é um modelo lógico que talvez a gente possa desenvolver e lançar no mercado. O Inatel queria fazer isso, mas como as verbas estão curtas, fazemos na marra. Vira para mim. O modelo de inteligência corporativa, que está sendo adotado hoje por todas as empresas, esse é o gráfico mais antigo do modelo, também de 1980, década de 80. Se vocês observarem, a Wikipédia, o Google, a Microsoft adotam um sistema igual a esse. Não vou explicar, senão fico 2 anos de conversa fiada. Toque em frente. Esse é o modelo. E nós, o que queremos? Nós queremos, com essas ferramentas todas, criar a nossa maneira de ser, a nossa circularidade. E a grande questão, em vermelho à esquerda, o predador vai ceder ao provedor? Alberto e eu temos acompanhado no próprio Renacidade, já tivemos pelo menos 4 ataques de tomada de poder. Se vocês prestarem atenção e puxarem pela memória, vão se lembrar dos 4 a 6 ataques que o Renacidade já sofreu. Ataques predadores. Se nos livrarmos dos predadores, vamos ter esse modelo holossociocrático à base da hélice. Gira para nós. Está aí o que é uma holocracia, que já funciona. Alberto, desde quando essa fotografia? Ok. Ok, Alberto. Setembro do ano passado, né? Está lembrado? Acho que é setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Vamos comemorar 1 ano da criação do nosso modelo. Vejam todas as fotos, exceto a primeira à esquerda, elas são holocráticas, são sociocráticas. Não sei se é o estilo O2.
A primeira esquerda, como era um ricaço, dono da... Seu nome, Alberti? Enfim, meu neto é dono da maior fintech do país e ele é sempre um ditatorzinho, embora com um discurso bastante holocrático. É um exemplo que eu digo que a ditadura holocratizada ou enfeitada. Passa em frente. Vira. Tá aí. Alberto, eu roubei sua ideia. Eu botei a turma aí toda no seu modelito. Quem sabe ao próximo, alguns dos próximos papos já usemos de novo o seu modelo. Vira para mim. Aliás, não vira não. Governar cada dia mais e estabelecer plataformas de interrelacionamento autômato. Está aí o Alberto criando, quem sabe, o nosso futuro autômato de reunião na cidade. Vira, por favor. Governança estruturante, enfim. Como é que nós vamos lidar agora, operar o nosso círculo? Vira. Primeiro, o modelo de soluções progressivas. Holossocioprática tem sempre em vista o objetivo final, desde cá no cantinho esquerdo embaixo até a interrogação lá no final. Estamos sempre tentando descobrir as finalidades e partir para elas. Vira, por favor. Está aí, quem se lembra, é o modelo sociocrático Renacidade. Os 3 círculos embaixo representam a maneira, a lei dos sistemas, os primeiros validadores. Então, gente, nós não vamos implantar a holocracia, nós já somos uma holocracia. O que temos é que lá no O2, ver o que eles têm de ferramenta boa e trazer para cá. Mas desde o primeiro nascimento, o primeiro dia de funcionamento, e era a minha premissa, e por coincidência a premissa do Alberti também era democracia dos sistemas, então nós já operamos holocraticamente desde o primeiro dia. Se não fosse assim, eu estava fora e provavelmente o Alberti também estaria fora. E há quem tente dominar o sistema para finalidades próprias. Se elas forem boas, vamos incorporar. Se não forem, vamos nos defender. Vira. Aí é só um modelo, 5 casos implantados de holocracia. Vira para mim, ou sociocracia. Vira. Aí, mais detalhes, casos reais implantados com 5, 10 círculos de qualidade, até mais. Qualidade não. Círculos de sociocracia, vira para mim. Aí a nossa proposta. Nós estamos hoje cá no cantinho esquerdo, no pé. Eu tenho uma mania cartesiana, sempre começo as coisas cá no cantinho esquerdo embaixo. Olha nós aí. Nós somos esse grupo que estamos operando o primeiro círculo mãe, o SCI 00. Embora, olhem lá no canto superior direito, a nossa cabeça está lá em cima. É o círculo número N. Ou os círculos que vão ser criados por cada um de nós. Eu não vejo quem está na tela. O Sérgio, com certeza, tem o seu círculo em Maricá. A Valéria vai querer criar o seu círculo e lá ela pode ser tanto autocrática como democrática. É a sociocracia de, como é que se chama? Aquele cara, Redesigning the Future, Ackoff, Russell Ackoff. Esse modelo sociocrático está publicado por Russell Ackoff na década de 80.
Então, gente, cuidado com as novidades. São velhas soluções ótimas. Essa é a solução de Russell-Ackoff, que está funcionando e vem regendo o Renacidade. Na próxima reunião, a próxima é o Alberti, na reunião seguinte é a proposição do círculo holossócio-prático que vai ser colocado em deliberação e que já está funcionando desde um ano atrás. Vira. Gente, eu vou acelerar. Aliás, nem precisa, já está acabando. A próxima reunião, redes inteligentes na era da abundância, como é que a equipe do Inatel, do Alberti, vai nos dar uma plataforma para a gente operar em modelo holocrático. Eu sou velho, eu operei isso presencialmente, sonhando virtual. Vocês são novo, vocês vão receber a era da abundância e vão operar em redes inteligentes. Quero viver uns 30 anos para pegar carona com vocês. 25/8, palestra do Alberti. Vira. Estamos nós aí. 4º encontro Renacidade. Depois da palestra do Alberti, a setinha Agenda 2021, dia 1º/9, e dia 8/9 as deliberações. Até lá, espero que o Jorge, o Brentan, o Sérgio, o Alberti tenham novas contribuições para praticar a holossociocracia ou a holossocioprática. Vira para mim. Uma homenagem, gente, faleceu há 2 anos atrás. Aquela primeira frase lá do começo é baseada nesse cara. Ele diz que tudo se originou de alguns fótons que escaparam da massa escura. Hoje dizem que nem existe a energia escura, a massa escura, mas o Hawking diz que alguns fótons escaparam, se entrelaçaram e criaram o holograma da vida. Se eu estiver falando bobagem, o culpado é o Hawking. Como ele já morreu, vocês vão cobrar dele, deve estar lá conversando com Einstein. Estou preso numa cadeira de rodas, mas minha alma é livre. Eu estou preso aqui com um telefone na mão, um microfone na outra, uma tela na frente, e quero me libertar disso. Quando eu conseguir me libertar dessa parafernália, eu quero ser livre como Hawking. Vira. Ok. É a maneira como eu quero receber vocês, o Instituto Renacidade, e que vocês estão na imagem. Eu até me emocionei. Desculpa. Infelizmente, tudo que eu apresentei aí é o resumo de cerca de 5.000 páginas publicadas. Eu acho que eu fiz uma bagunça danada. Na pior das hipóteses, eu estou aí atrás desse alpendre, estou aqui dentro e daqui a pouco vou tomar cachaça. Quem quiser me acompanhar, seja bem-vindo. Seja no regime virtual, seja no regime presencial. A minha cachaça é presencial, o tiragosto também. Então, se não aparecerem aqui, bebo sozinho. Ô, Alberto, eu acho que acabou. Vira aí para ver. Ok, saio do ar depois dessa bobajada toda. 19h56, tapeei vocês, estourei o tempo. Alberti, vê se aproveita um pouco dessa maçaroca para tirar uma solução prática. Pelo sorriso, eu fico reverenciado. Ivan, muito legal, viu? Parabéns pela apresentação. Tem muita ideia aí nessa apresentação, assim, interessantíssimo como você conseguiu pegar essas coisas que já existem, né? Já existiram na sua vida, nessa trajetória
e linkando com as nossas questões mais recentes, assim, parabéns mesmo. Eu notei mais que 3 folhas aqui, depois até quero tirar umas dúvidas depois contigo, mas é sensacional. Eu acho que esse ceticismo, né, com relação a novos métodos, também existe com novas tecnologias, né? Mas eu concordo que a gente esteja a gente já seja holossócio prático desde o primeiro momento que nós pensamos em criar esse momento, essa rede, né? Acho que já surgiu assim. Eu concordo totalmente. Eu acho que o A2 ou o que a gente vier adotar é mais uma forma de mecanizar algumas coisas, mas não é a essência. Isso que eu acho que foi brilhante do que você colocou. A essência do que nós temos, do que nós somos, do que nosso propósito, isso que nos move, de fato, não é o método, não é o estilo de governança, é sim a rede, né? Aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente está curtindo fazer, né? Mas assim, tem várias coisas que eu vi e eu queria perguntar uma coisa, se você me permite, Claro. quando você falou que a modelo híbrido, né? Ele é um misto de holocracia, sociocracia com pirâmides hierárquicas, né? E você foi muito enfático várias vezes falando que você só acredita nesse modelo híbrido, que você tem essas dualidades de estilo de governança na mesma coisa, na mesma rede. Eu queria te perguntar ou explorar um pouquinho mais isso, como que seria a gente precisa mesmo ter essas vários formatos no mesmo? Isso é inevitável ou a gente tem que lidar com isso? Como que você enxerga um pouco mais sobre esse assunto? Alberti, eu vou lhe dizer o seguinte, você pode viver sem isso. Eu não conheço em 55 anos ninguém que sobreviveu sem isso. Se nós formos os primeiros, há quem se lembre, a stakeholder theory é um modelo democrático, não é? E nós temos a lenda da Hidra, e o meu ex-patrão, diretor da UNA, dono da UNA, que só deixava a UNA crescida porque foi expulso de lá, ele dizia o seguinte, toda Hidra, eu quero cortar todas as cabeças, exceto a minha. Então, essa é a mentalidade empresarial, capitalista, comunista, qualquer um. É um jogo de competição, de se cortar a cabeça para sobressair. Quando a busca nossa é a multi-headed organization. Veja, nós temos 3, 6, 9, 10 cabeças aqui. Eu já vi gente nessa telinha que estava aqui para cortar a cabeça de outro. E se você se lembra de alguns casos, nós não cortamos cabeça de ninguém e a pessoa se afastou porque viu que não era predador. Então, eu ponho minha fé em que a organização horizontal total vai existir. Só que se ver isso, vai ser a primeira vez. Quer dizer, eu tenho mais de 1000 casos acompanhados, talvez nem Jesus Cristo fez, não é? A primeira coisa, depois que Jesus Cristo morreu e criou a primeira holocracia do mundo, foi Pedro brigar com o poder com a Maria Madalena, a velha guerra das mulheres contra os homens. Então, a primeira disputa de Jesus Cristo, depois da morte de Jesus Cristo, foi de São Pedro com Maria Madalena. E dizem que esconderam como é que chama? O testamento, não, a história de Maria Madalena para não criar concorrência com Pedro. O Exército Brasileiro é assim, a Igreja é assim, o Bispo Macedo é assim. Nunca vi. Acho possível. Vamos ser a primeira da história que eu conheço. Talvez alguém conheça. Excelente. Apoiado, Sérgio?
Tem o Estevão, tem pergunta, o Sérgio tem pergunta, eu acho também. Eu também queria fazer uns comentários também. Mas aí continua. Então, eu acho que o Estevão perguntou primeiro, né? Não, eu só quero saber o seguinte, Ivan. O que é a A2A? A2A é autor para autor. Você tem, perdoe meu inglês, B2B, é business to business. Isso aí tranquilo. A2C, é autor para cliente. Hoje, existe a A2A, autor para autor. É o que nós estamos fazendo aqui. Não há um business intermediando a nossa inter-relação. Tem alguns gráficos aí na palestra que detalham isso um pouco mais. E se você for à fonte, que são essas palestras são retiradas de cases, livros que eu publiquei, lá está um pouquinho mais bem explicado. O que eu estou fazendo, e foi depois da minha conversa com o diretor do Inatel, em que ele falava sobre M2M. Lembra desse termo? Machine to machine. Dizia o diretor do Inatel que a moda era máquina com máquina, automação. Mas eu acho que a automação é infértil se não houver homem. Então, o termo que eu lancei há alguns anos atrás e está sendo adotado hoje pela rede é A2M2A, que deriva de A2A. Quer dizer, se nós dois estivéssemos pertinho um do outro, nos dessemos um abraço, não precisaria de máquina para nos intermediar. Mas nós estamos agora aqui numa relação A2M. A reunião que você, eu, o Mário e o Alberto fizemos aqui na sacada foi A2A, cara a cara. A2A é cara a cara. Beleza, obrigado. Alguma outra pergunta, Sérgio? Não, meio que reforçando o que o Ivan coloca, mas também puxando um pouco para o outro lado, Ivan. O Lavoisier que nos ensinou, né? Tudo se transforma, né? Nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Exato. E eu falo isso, que são duas coisas que eu falo sobre tecnologia. Pode ser uma ferramenta para resgatar nossas humanidades, é assim que a gente trabalha aqui em Maricá, e eu digo que ela nos leva ao passado de novo, né? E aí, quando você fala que hoje nós estamos discutindo horizontalidade, as comunidades primitivas eram horizontais. Lá no Piauí tem emoji com mais de 10 mil anos. As pinturas rupestres nas pedras são os emojis de hoje. Então, essa coisa tem, mas tudo se transforma, né? Se você pegar um modelo da década de 60 e quiser botar hoje, também não vai conseguir. Você vai ter que adaptar. E aí mexer. A coisa do ser híbrido vai muito nessa direção. Você sabe que também não pode continuar como era lá atrás, mas você não pode perder a experiência de trás. E aí você vai transformar ela para começar a trabalhar mais à frente. E aí, se você quiser também ignorar o que aconteceu lá atrás, você pode repetir erro também. Então, é uma coisa muito complicada e eu acho que o caminho é o Renascidade descobrir essa fórmula mesmo e mostrar para todo mundo que é possível. O Sérgio, eu acho que foi brilhante, concordo, principalmente na questão de tudo se transforma. Eu só queria botar uma pimentinha e vou provocar a única presença feminina aqui. A sociedade primitiva ou era patriarcal ou matriarcal. Então, essa horizontalidade era no conselho de tribo. Antes da matriarcal e da patriarcal. A patriarcal e matriarcal já foi agora. Horizontal.
mas atrás dele tinha uma estrutura social que era hierárquica. E nós viemos, se é que tudo se transforma e acreditamos na evolução, nós viemos de uma sociedade machista, que era dos macacos, sei lá, enfim, esqueço o nome, onde ali mandava o macho alfa, a fêmea alfa, não é? E vá você querer namorar uma das fêmeas. Você Falhou seu som. Ferrou o som. Ele ia me provocar e o som dele afetou, onde tá vendo? a estrutura é familiar. Valéria, me corrige se eu estiver errado. As Amazonas mandam. Ok? Na verdade, aliás, a sociedade dos elefantes é matriarcal. Hã? Sim, na verdade, assim, a gente tem um híbrido aí de era para era, você tem a sociedade matriarcal subindo, outras horas a patriarcal. Eu acho que o grande ponto aí que você colocou muito bem, Ivan, a gente não pode perder a visão de trás, porque muitos processos, muitas histórias ficaram para trás, que elas têm que ser lições aprendidas, e a gente precisa fazer os ajustes nessas engrenagens. Eu acho que o ponto todo está exatamente isso. E principalmente agora, eu adorei o teu A2M, teu autor, tio autor, né? Depois você é autor, máquina, autor. E exatamente isso que a gente está vivendo agora nessa pandemia louca, onde a gente está sendo intermediado pela máquina, e a gente está com a missão de atravessar a tela para chegar na sensação do olho no olho. E aí isso é muito complicado, porque como é que você atravessa essa tela, você dá essa cara mais calorosa, conta uma história melhor, com uma tela no meio, e onde a gente sabe que no final do dia a tela faz com que tudo tenha que ser muito perfeito, porque é assim que a gente aprendeu. E aí eu acho que está o grande desafio de tudo isso e do Renascidades, até porque assim, muito do que vai vir pela frente, que é a máquina interagindo, a gente está fazendo uma confusão enorme. A máquina faz porque a gente está dando inteligência para ela em algum ponto. E a questão você quer ficar dentro da máquina, em cima da máquina ou debaixo delas? Se a gente não trouxer o ingrediente humano para dentro dessa reorganização, a gente vai acabar ficando refém de uma série de situações horrorosas, muito porque a gente está se colocando nessa situação. Então, assim, vale muito a reflexão, vale a questão do matricial, no sentido do matriarcado e patriarcado, mas também vale no sentido de a gente pensar o ser humano e essa diversidade do ser humano sem esquecer o legado. Porque tem muita gente dando... falei isso no domingo agora, etiqueta nova para conceito velho, e achando que está abalando. E isso eu acho muito complicado. Por exemplo, dentro da minha área de pesquisa, que é storytelling, eu morro de dar risada que o pessoal, storytelling é novo. Gente, pelo amor de Deus, contar história é mais velho do que qualquer coisa. Fazendo uma analogia com o Sérgio falou que é o emoji, na verdade a primeira selfie foi as pinturas rupestres, se você parar para pensar bem. E se você parar para pensar bem, a primeira rede social foi escrita na pedra. E as regras da rede social estavam escritas na pedra. Então, assim, a gente só fez um transporte mais virtualizado porque a tecnologia assim deixa, né? Minha opinião, desculpe. Excelente, Valéria. Eu fico até feliz que a outra Valéria, aliás, através da qual nós criamos o Zoom, usamos e através da qual você também veio para cá, ela me bate feio, porque eu digo, eu sou humanocêntrico. O Alberto também não concorda muito com isso, não. Ele acha que na hélice há uma briga se o centro é a pessoa. Para mim, tudo tem não o homem,
mas o ser consciente. Ser humano. A gente conhece o ser humano, pode ser o ser marciano, ele ser diferente, mas se ele for consciente, ele tem humanidade. Então, para mim, a Valéria Queiroz sempre me puxa a orelha, fala, você é humanocêntrico. Não é. Eu acho que o homem é a consciência do universo. E eu defendo isso a partir das teorias de Hawking, onde um fóton escapou da massa escura, o entrelace de ondas criou a imagem holográfica, dizem que o universo é um holograma, criou a imagem holográfica das substâncias, a substância evoluiu, virou animal, vegetal, etc., e deu nessa raça que somos, nessa peste que somos nós. Ou seja, que somos o único ser consciente no universo. Até que haja outro. Por exemplo, eu nunca imaginei achar uma moça tão consciente como você. Até o dia que eu te descobri. Até ontem você, para mim, não era um ser, não era consciente. Porque eu não te conhecia. Hoje é mais um ser consciente. Digamos que amanhã os alienígenas se agreguem ao círculo. Aí eles passam a existir. Além de cartesiano, eu sou sartriano. Penso, logo existo. Ou melhor, existe porque eu penso. Então, Deus é o máximo de pensamento. Se é que ele existe. E se ele não existe, nós vamos criar. Porque se nós chegarmos, nós e todas as pessoas do universo, chegarem a uma consciência universal, ele se transforma em Deus. E, vencida a barreira tempo-espaço, onde a eternidade é presente, aí Deus, mesmo não existindo, sempre existiu. Sim. Nós criamos, é eterno, homem, mulher. Eu prefiro botar a mulher, que é mais bonita. A mulher é o centro do universo. Queria aproveitar a fala da Valéria aí. Ok. Queria aproveitar a fala da Valéria, Ivan, exatamente complementar isso aí, né? Eu acho que hoje, né, não só pela questão da pandemia, né, mas tem muito essa questão do autoconhecimento, né? Acho que, como a Valéria trouxe, tem várias coisas, e eu concordo muito com ela, e venho combatendo muito isso nas redes, né? Que as pessoas falam de coisas novas, como se fosse eureka, mas que são coisas que já vêm desde que Adão era menino, né? Então, você vê aí a teoria U, que trabalha muito essa questão da parte interna, né? De você entender e valorizar o ser humano, né? Uma leitura que eu acho que todos nós devemos fazer, tem muito a ver com o alinhamento que você fez, foi do John P. Corter, né? Onde ele fala exatamente, né, na Harvard Business Review, tem lá muita informação a respeito disso, né? E aonde ele fala exatamente dessa questão da mudança e desses sistemas duplos de operação, né? E como se transiciona e como hoje, né, dentro da visão do indivíduo, dentro das empresas, existem os aceleradores que fazem com que torne possível, né? Eu acho que nós somos mais um expoente, mas hoje no mundo, né, graças a Deus, existem cidades, existem países e muitas empresas que já estão conseguindo tornar isso uma realidade, né? O nosso desafio é fazer isso virar uma realidade na nossa comunidade, né? Porque, como nós já discutimos isso amplamente, as questões culturais é uma barreira muito grande, né? Porque é uma mudança de paradigma muito grande, né? Onde, quando você horizontaliza de uma tradição que a gente tem de uma hierarquia, né? Da onde você só tem sucesso se você é advogado, médico ou engenheiro, né?
o resto é o resto. Então, só que não é bem assim, né? As pessoas têm várias competências, as pessoas hoje se discute soft skill, que nada mais é do que você entender que a inteligência do indivíduo ela é adimensional, tanto é que os próprios psicólogos não usam mais o índice de coeficiente de inteligência, né, como único, isso caiu já faz um tempo, e aí você tem outras dimensões de inteligência intuitiva, inteligência comportamental, emocional, enfim, todas essas que a gente sabe que existem, né? Então, eu acho que o Sérgio foi feliz em colocar essa questão também, que e também intrínseca em todos esses assuntos, é que a gente está voltando ao que era antes, né? Como a gente falou do tribalismo, no sentido de todo mundo tem as mesmas atribuições, tem o mesmo sentido de igualdade enquanto cidadão, mas desenvolve papéis diferentes. E é por isso que eu gosto tanto do O2, que ele traz essa simplificação que o sistema holocrático e sociocrático são complexos, por quê? Por causa dos acordos que você tem que fazer, né? A base deles são os acordos que você tem. E o O2 traz um conjunto de acordos muito simples, e aí que, através disso, o que você faz? Você forma os seus círculos, dentro dos círculos todos são igualitários, mas que energizam papéis diferentes. Não quer dizer que você energiza o papel que você é melhor que A, B ou C, né? E sim que você está com aquele propósito em desenvolver aquilo ali. E que aquele trabalho em conjunto atende um ideal maior, que é o ideal que é proposto pelo círculo, que o círculo ele é criado através de um propósito. Esse é o primeiro passo para se criar um círculo, né? Então, eu acho que tudo isso vem comungar, né? Vem trazer a nossa reflexão e como a gente vai trazer isso para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. E que bom bacana, que Jorge, muito bacana, né? a sua Isso intervenção. Hoje é possível, né? Então, acho que é isso. Muito bacana, Jorge. Alguma dúvida, alguma pergunta? O comentário foi excelente. Não, mais alguém? Posso dar um exemplo de uma empresa que é altamente tecnologizada e que está perdendo todo o espaço no mundo, em alguns lugares com mais ou menos intensidade, porque não mudou, não transformou, usa tecnologia, mas o modelo de negócio é o mesmo modelo dos anos 50, não mudou. A relação pessoal na área produtiva é de escravidão quase. Você não pode ter horário, você tem um amigo que está entrando agora para a Globo que ele está em que ou ele vai parar de dar aula ou vai ter que parar o doutorado dele, que quando ele entrar na Globo ele não vai poder manter mesmo o doutorado e a aula dele fora do expediente, ele não vai ter como manter. A televisão é esse exemplo. Alguém discute aqui que a Globo não usa tecnologia de ponta? Usa tecnologia de ponta. Na verdade, Sérgio, não só a Globo, como o SBT. Todo mundo. Toda. Um exemplo da Globo aqui, mas eu falei, é mundial. Sim, e aí é o motivo porque elas estão fardadas à morte, porque o modelo, não só o modelo de gestão, mas o modelo de negócios. De negócio. E o modelo de conteúdo, ele está falindo. Porque nessa evolução maluca, que a gente, evolução / involução ou continuidade, dá o nome que quiser para isso, o fato é que a cabeça da gente mudou no sentido de que a gente tem a disponibilidade da máquina 24/7. Então, você já não quer mais ficar refém de algumas situações. Refém do horário do programa. Do horário, da grade. Da mesma forma... Meus filhos não aceitam isso nem pelo caramba. Eu brinco, na hora que eu falo isso, eu brinco e falo o seguinte, antigamente você mandava carta
pelo Exato. correio para Globo, para votação. Hoje você usa o celular. E esse mesmo celular é que detonou o modelo de negócio da Globo. Eu admito, minha culpa, eu fui uma das responsáveis por você fazer isso. Eu admito a minha culpa nisso. Mas a verdade é que o próprio Google, se você parar para pensar, ele é um modelo que ele está te obrigando a essa escravidão, só que ele te dá as benesses de você ter... Vai jogar o seu joguinho, come a sua comidinha, dá uma descansadinha, mas você não sai de lá. Não sai de lá. E o Ivan... É a mesma mudou só o local da escravidão. Nós saímos de um e estamos entrando em outro. E tendo outro, né? E só para reforçar, Ivan, a questão do transformar, hoje, né, Google, Facebook, todo mundo é o NoSQL. Nós, quando começamos a trabalhar no TI, eu trabalhei no SQL. Aí veio o SQL, tomou conta do mercado e agora está todo mundo voltando para o NoSQL. Quer dizer, você tem que ir adaptando as coisas e transformando as coisas, né? Você também não é igual o que eu era antes, que eu tinha que criar todas as tabelas, tinha que criar todas as regras, tinha que escrever para chuchu. Hoje já vem prontinho. Mas é a mesma coisa. Fale. O Estevão falou uma coisa aí que, se entendi bem, talvez seja o mais bacana que está acontecendo por aqui hoje. E eu vou repetir, se é que eu entendi bem, Estevão. Nós saímos de uma escravidão para entrar em outra escravidão. É isso que você falou? Sim. Isso aí é a última teoria conhecida do desenvolvimento. É a teoria do cativeiro e libertação, que está lá, inclusive, nos meus livros, em algum lugar dos meus livros, que é a situação onde que você, o Max Weber, inclusive, foi o primeiro a falar disso aí, onde toda solução que você gera hoje te escraviza ela. Então, você tem crises e fases. Nas crises, você está se libertando da escravidão da sua rotina anterior, o seu normal, ok? O normal é a escravidão. Você está escravizado da sua rotina, a seu padrão de normalidade. Vem a crise, você se liberta, e claro que ela é dolorosa, e você cria um novo padrão de escravidão. Só que esse padrão de escravidão pode durar 5, 10, 50, 100 anos. Nós estamos saindo do padrão de escravidão criado pela indústria automotiva. Agora ela provavelmente entra em colapso. Vamos criar uma nova escravidão. Qual que é? Não sei, vai ser bacana. Todo mundo vai querer. É a teologia do cativeiro e libertação. Aliás, esse nome não pode se falar muito não, que ele é condenado até pelo Papa, que é o Leonardo Boff, que é o último Ele foi perdoado. Hã? Ele foi perdoado, ele foi trazido de volta. Então tá bom. Acho que o Eliseu quer falar aí, gente. Quem quer falar? Eliseu. Manda abraço. Mas eu queria pontuar essa colocação do Estevão. Excelente, Estevão. Eliseu? Então, Sérgio, não é só a Globo, não é só o SBT, é a indústria de conteúdo que funciona assim. E ela funciona assim por uma questão de hidra, que é a teoria que o Ivan falou. Tem egos e tem talentos. Eu trabalhei na indústria de conteúdo numa produtora pequena. Hoje eu trabalho num grande grupo, né, que é a Sabesp. Eu sou muito crítico na situação de as empresas imprimem modelos culturais, né? Então, valorizam muito a cultura da empresa o tempo todo, e isso é massificado o tempo todo. Você tem um mass media interno de cultura nas grandes empresas que é tenso, assim, chega a ser extrapolante. Só que a hora que elas têm que mudar, né, quebrar
os paradigmas dela, ela está engessada naquela cultura que ela imprimiu o tempo todo, martelando dia a dia, né? Então, é uma quebra de paradigma muito difícil, porque ela gasta bilhões para criar uma cultura e depois ela tem que gastar bilhões para mudar a cultura. E esse é exatamente o momento que a empresa que eu trabalho atualmente vive. Mas agora, ela lucra não com se, isso? só concluindo, não se iludam. Google, Facebook, WhatsApp, ou quem mais vier, são indústrias da mídia. Elas só estão numa outra plataforma. Estão disputando Netflix o mercado. também, a Amazon, e não sei quem vai ser a do futuro, mas são indústrias de mídia que vão querer te cativar, te escravizar e em algum momento você vai se libertar, mas você está comprando algum outro valor aí social, né? Então, aliás, a Zoom está lançando o Zoom Phone, né? Eu recebi um e-mail hoje para você acessar o link e assistir o webinar do Zoom Phone. Zoom Phone, então também. O Zoom também está lançando uma plataforma para educação pesadíssima, junto com a Oracle. Beleza. Ô, Eliseu. Sim. Ô, Eliseu, uma notícia boa para você. Você que gosta de casos, narrativas, e eu vivo, minha vida é de casos, hoje é só narrar. Antigamente era participar dos casos, apesar de que a gente participa. Eu estou acabando de receber informação, fizemos um trabalho para a Escola Luiz Pinto e vamos retomar o projeto como prioridade do ano. E, inclusive, a minha proposta de uso do monitor Mirim, que foi vetada e foi cancelada, trabalhamos só com monitores júnior, porque disseram que os monitores Mirim não tinham responsabilidade, não teria como controlá-los. E agora, com a pandemia, descobriram que os Mirim são mais responsáveis do que alguns velhos, ok? Então, a Mônica me comunicou que estamos retomando em breve, assim que as aulas voltarem presenciais, ou mesmo que não sejam, vamos retomar o case Luiz Pinto, ok? Então, eu estava muito silencioso quando vocês me cobraram, porque eu fui expulso de lá pela pandemia, proibiram de velho entrar lá na escola. E com a experiência pandêmica, eles vieram um método novo e já incluíram a monitoria na próximo ano letivo, que eu não sei quando começa. Então, uma boa notícia, logo teremos notícia do caso Luiz Pinto. Ok? Alguma pergunta? Acho que todo mundo já se cansou. Queria fazer uns comentários. Como é que fica o acesso ao vídeo? Então, posso falar? Queria fazer um comentário e já falo aí do vídeo também. Eu vou editar o vídeo aqui, vou tirar a parte inicial depois que a gente terminar. E aí eu subo amanhã no YouTube lá. Pode ficar tranquilo, já passo o link para vocês também, do vídeo e do áudio, tá? Beleza. Próxima programação, Alberto. É isso que eu queria perguntar para vocês. O que vocês gostariam que eu falasse na próxima sobre o quê? Sobre tecnologia, sobre como a abundância cria horizontalização. Eu estava pensando aqui que a abundância tecnológica é um dos fatores que a gente estava colocando todo mundo no mesmo pedestal, né? No mesmo patamar, porque... O que você está se sentindo mais à vontade? Eu ia falar isso também. Tá bom. Concordo. Deixa emergir. O que o coração falar, você abre a boca e bota para fora. Então, eu vou fazer isso. Eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que eu tenho observado, né? Nessa questão da abundância tecnológica e da questão das redes. Daí entra essa questão da rede inteligente. E aí eu queria falar, na verdade, é o seguinte, com relação ao que estava sendo falado antes com a questão do centro da hélice, né?
eu concordo, se o centro da hélice for uma consciência, eu concordo que seja um centro, então. Mas, assim, sendo consciência de qualquer tipo, tá? Sim, seja sim. ela biológica, de carbono, seja de silício, seja de metano, seja do que for, né? Seja consciente. Desde que seja consciente, poderia ser o centro. Então, aí, beleza, teríamos a consciência no centro da É hélice. uma vaidade a gente achar que a única consciência é humana. Sim. Claro que eu não sou dado a nenhuma metafísica, mas a gente sabe que não acredito em fantasmas, mas que existe, existe. Não é? Então, há algum tipo de consciência aí diferente da nossa. Sim. Que a gente só passa a reconhecer quando a gente conhece. Não é? Então, não é o homem como o carinha que está no planeta Terra. É o homem como algum tipo de consciência. A humanidade é se tornar ser consciente. Ok? Redesenha lá para nós a hélice. Então, aí a gente colocando consciência no centro, aí qualquer ser consciente. Não, ser consciente, não é consciência. Consciência é etérea. Isso. Coloca ser consciente. Ser consciente, esse é o centro da hélice. Então, porque aí não somos preconceituosos com nenhum tipo de consciência, seja ela daqui da Terra, de fora, seja uma inteligência artificial que vai emergir, seja lá qual for a consciência, o ser consciente é o centro, né, beleza. Da história, né? Todo mundo concorda? Então, beleza. Está resolvido o impasse do centro da hélice. Alberto trouxe a primeira solução de tensão do Renascidade. É assim que resolve tensão no O2. Grava uma tela aqui para ficar bonito. Você deu uma picotada, Ivan. Não te ouvimos, Ivan. Deu uma congelada. Do conjunto meio gambiarrado, mas é. Nós não te ouvimos. Você tem a tela do quarto encontro? Pode repetir, Ivan, a tela, nós não ouvimos. Eu colocar na tela a imagem do quarto encontro. Acho que eu não tenho aqui. Acho que estava na apresentação, não é isso? Na apresentação, tá né? Tem um slide lá que mostra lá essas. Ouviu? Não? Sua rede está caindo. Tela do quarto encontro. Tem que avançar aí. Tá para trás, né? Não serve, está terminando aí. Não vou conseguir achar agora. Não, deixa para lá. Eu só queria lembrar, então, a próxima apresentação é de Alberti, a seguinte é um brainstorming de todo o grupo e o quarto papo dessa série são as deliberações que a gente tiver que tomar. Já antecipamos uma, que é o ser consciente como centro da hélice. É o slide 4, Alberto. 4. Eu estava estudando hoje o A2, né? E aí uma primeira coisa que está lá é definição, começa por definições. Está de bom tamanho, gente. Estouramos 5 minutos do tempo previsto. Esse aqui, Ivan? Não é. Põe antes dessa. Aí, gozada, ela sumiu. Apagou uma entre essas duas. Era depois dessa. Você, sem querer, apagou. Bom, my bad. Então... Tem importância. Está lá no grupo. É só para todo mundo saber a programação. É só para todo mundo saber a programação. A palestra do Alberti.
Então, eu só estava falando, né, sobre... Eu comecei a estudar o A2 hoje, aí comecei a ler o livro lá do Target Till, né? Reservei um horário para isso e começa, na definição dos círculos, você começa pela questão do propósito, dos papéis e propósito. Então, a gente, quando começou a discutir lá o estilo de governança, a gente já falou de propósito, né? Qual é o propósito na cidade? Então, eu queria deixar essa provocação para a gente retomar esse tema quando a gente for para as deliberações na agenda aí. Qual o propósito na cidade? Qual o propósito? Vamos ter um círculo só com o propósito principal ou teremos mais círculos com quais propósitos? Esse que é uma coisa que eu já queria que as pessoas fossem pensando aí, vocês fossem pensando, né? Porque é tudo pelo propósito, na verdade. Então, se a gente tiver o propósito claro, vai tudo andar mais rápido. Tinha a discussão da criação, né? E a discussão da manutenção, que seria um outro propósito, né? Se ia se desenvolver sistemas, o que íamos fazer, se ia legalizar, se ia ter CNPJ, se não ia. Tem vários. Só aí já tem 2 círculos. Já começa a focar, né? Sede própria nós já temos. Sim. Temos o caso do... Eu acho que essa reflexão que o Alberto falou faz todo sentido, foi até o que a gente falou antes de um pouquinho a gente parar os papos sem crise, né? Nesse intervalo, exatamente isso, né? De revisitar e reestruturar o propósito, né? Porque o Renascer Cidade de setembro do ano passado não é o mesmo de agora, né? E qual é o de agora? Valeu, Eliseu. Beijo no coração. Bom te ver. Gente, eu acho que está excelente. Vamos encerrar. Eu tenho 2 horas para cuidar. Pessoal, tenho que ir embora. Valeu. Então. Obrigado por todos, obrigado pela brilhante apresentação, Ivan. Discussões excelentes. Ivan, até o próximo. Obrigada, Ivan. Deu para começar a matar saudade. Deu. Obrigado a todos. Eu botei as referências no chat aí, gente. Quem quiser, eu botei referência no chat, tá? Tá, Valeu, Jorge. gratidão. Eu posto o chat também. Valeu. Valeu, tchau, Um abraço, boa noite para todo mundo. Fiquem bem. Um abraço, saúde e paz para todos.